Bom dia, amados. Quero convidar vocês para uma breve e momentânea reflexão da Palavra de Deus, uma reflexão que fala de fé na pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo, um resumo para você nunca mais esquecer. Não é difícil entender que a fé em Jesus Cristo é um elemento central na vida cristã. O escritor de Hebreus, ele classifica a fé como um dos principais e princípios que deve ser compreendido por quem vive o Evangelho. Mesmo assim, muitos, às vezes, parecem não compreender o significado desta prática cristã. Se você quer se aprofundar ainda mais no entendimento da fé cristã, sugiro que leia este artigo até o final. Venha comigo. Sobre a fé em Jesus Cristo e sua contrariedade na vida do cristão, pense comigo. Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão de sua glória e viveu entre nós. Mas todos nós sabemos que ele morreu, ressuscitou e voltou para a sua glória. Ou seja, ele habita entre nós por meio do teu Espírito Santo. Não vemos, não temos sua presença física, ou seja, nosso relacionamento com Jesus é completamente por meio da fé. É exatamente por este motivo que a Bíblia enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O quarto evangelho foi chamado de o Evangelho da Fé, por causa da sua grande ênfase na fé. Os estudiosos apontam que a expressão fé foi citada aproximadamente 100 vezes no Evangelho de João. Em outras palavras, a fé em Jesus Cristo é essencial antes de alguém ter direito de se tornar um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Em uma condição para a esperança de vida eterna. E aqueles que se recusam a não ter fé em Cristo estão claramente em estado de condenação. Sem dúvida, fé em Jesus Cristo é um conceito teológico central no Novo Testamento. Ou seja, a fé estabelece o relacionamento correto com Deus. E, em última análise, a própria essência da religião cristã resume-se na fé. Porque o resumo da fé cristã, ou em que os cristãos acreditam, no geral, os cristãos creem que a vida de Cristo é a intervenção do Deus na história quando ele veio e viveu entre nós por meio de Jesus Cristo. Desta forma, o Filho de Deus viveu numa vida plena e uma vida plenamente humana. Mesmo sendo Deus, essa é a base da nossa fé cristã. Vemos isto em Hebreus capítulo 2, versículo 14, quando diz: visto que os filhos são pessoas da carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sendo assim, desta forma, cremos que a vida de Jesus na terra foi uma demonstração de uma vida abundante, que ilustra a vida vivida em plenitude, que é oferecida em Cristo Jesus. É isto que se baseia a fé cristã, que Jesus é o único caminho de acesso a Deus, ao Pai. Foi o próprio Cristo que nos mostrou a natureza do amor de Deus enquanto conversava com os pecadores
enquanto curava os enfermos, aliviava a fome dos famintos e restaurava as vidas. Ele também mostrou o respeito por todos aqueles que encontrava tanto mendigo quanto rico, mulheres bem como homens e crianças, aqueles considerados impuros, bem como pessoas religiosas. Em outras palavras, a fé cristã tem como pressuposto que Jesus deu sua vida pelo mundo. Assim como João se refere em capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E ele ressuscitou da morte para a vida eterna, assim como explica Romanos capítulo 10, versículo 9. Os cristãos acreditavam e acreditam que a cruz e a ressurreição são os meios de conciliação e cura entre Deus e toda a criação. Assim, desta forma, a obra de Jesus, ela não foi finalizada quando foi morto ou quando ele voltou para a sua glória, a glória dos céus. O ministério de Jesus Cristo prossegue pelas manifestações contínuas do teu Espírito Santo em nosso meio. Ou seja, o mesmo Espírito Santo, ele foi derramado ainda e opera na igreja de nossos tempos, iluminando e fortalecendo os cristãos. Nossa missão consiste em viver de maneira que corresponda ao amor de Deus em nós, praticando de todo o coração as palavras que Jesus deixou para nós e para todos. Ou seja, a fé cristã é viva. Ela não é apenas uma prática religiosa, mas, antes de tudo, é um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Na verdade, a vivência do Evangelho nos impulsiona a viver em comunidade, em comunhão à fé com Jesus Cristo. Portanto, não é apenas uma crença individual, somos convocados a vivermos em comunhão uns com os outros, à medida que temos uma missão comum a proclamar ao mundo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Agora que entendi sobre a fé em Jesus Cristo, como aumentar a minha fé? Fé em Cristo, um resumo para você nunca mais esquecer. Foram os próprios discípulos de Jesus que pediram a ele: Senhor, aumente a nossa fé. Lucas 17, versículo 5. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele lhe disse: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, pedireis a este monte ou a esta moreira, seja arrancada e plantada no mar, e ela obedecerá a vocês. Veja que palavra maravilhosa, enfatizada pelo Salvador do mundo. Talvez a resposta de Jesus não era, obviamente, o que eles esperavam. Os discípulos olhavam os grandes feitos de Jesus Cristo e comparavam sua pequena fé ao tamanho da sua grandeza de mestre. Jesus respondeu que não era o tamanho da sua fé, mas importava mais, sim, o poder de Deus sobre a sua vida em exercício da fé que eles tinham. Mesmo que você tenha uma fé muito minúscula, pense que uma pequena fé em um grande Deus é suficiente. Porém, isto não significava que não precisávamos desenvolver nossa fé em Deus, ou que não devemos pedir para que Ele aumente a nossa fé. Pelo contrário, quanto mais reconhecemos que devemos ter fé, mais nós nos fortalecemos em confiança em Jesus Cristo, seu Filho amado. A palavra afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, conforme disse Romanos 10 e 17. Ou seja, para desenvolvermos nossa espiritualidade, antes temos que nos aumentar nossa exposição à Bíblia Sagrada, pois ela é o único guia para o desenvolvimento da nossa fé. Por meio da leitura da palavra de nosso Deus, temos o nosso conhecimento, o conhecimento de Deus, e Deus assim aumentará, através do teu Espírito Santo,
O nosso conhecimento e fé leva-nos para mais perto do Senhor quando meditamos e nos aprofundamos na palavra do nosso Deus. Assim, desta forma, o contato com as Escrituras eleva nossa confiança em Deus. Ao receber a mensagem do Senhor e meditar nela, nós preparamos as adversidades e conseguimos colocar em prática a nossa fé e exercemos, aleluia, em Cristo Jesus. A fé envolve crer no que foi revelado por meio das Escrituras, ou seja, a fé não é simplesmente uma aceitação racional dos fatos, mas devemos acreditar sim no Deus que nos revelou em sua palavra, a fim de colocar nossa confiança nele. Por isso devemos confiar na verdade bíblica que é a palavra do nosso Deus.